Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Passando aqui só para compartilhar. Tava lembrando algumas coisas, né, que tudo que o Senhor fez na minha vida, né? Eu sou de berço evangélico e eu tinha 2 anos e meio mais ou menos de idade e eu não andava ainda, sabe? Minha mãe colocava eu de pé e eu não conseguia ficar em pé, não aguentava e caía. E então minha mãe, com muito sacrifício, me levou no médico particular, sabe? Daí descobriram que eu tinha problema nos nervos da perna e era fraco, sabe? E eu não ia conseguir andar, eu não ia conseguir andar. E o que o médico orientou a minha mãe, que não teria jeito, sabe? Passou umas vitaminas, alguns remédios lá e falou que não teria jeito, que só se fosse por um milagre. E daí até orientou comprar aqueles carrinhos de roda ou fazer aqueles carrinhos de roda, porque antigamente não tinha cadeira de roda, né? E a minha mãe voltou para casa toda triste, né? Porque filha única de mulher, né? Eu sou filha única de mulher, eu tenho irmãos. Tenho 3 irmãos, né? Mas só eu de mulher. Daí minha mãe ficou assim toda triste, sabe? Toda triste sem saber o que ela poderia fazer, né? O que ela pôde fazer, ela fez. E eu tinha já 2 anos e meio. Já era já grandinha, sabe? Já era já grandinha. E meu pai não sabia o que fazer. Ele falava assim, ó, vou fazer simpatia, quem sabe, sabe? Sabe aqueles crente Tomé? Meu pai era evangélico assim, sabe? Acreditava, não acreditando. Daí, sabe, minha mãe com muita fé em Deus, com muita oração, chegou um dia que eu comecei a andar. Eu comecei a andar, você acredita? Quase 3 anos. Comecei a andar. Sabe, eu sempre dei assim trabalho para minha mãe assim. Eu era muito assim doentinha, sabe? Eu era muito doentinha. Minha mãe pensava assim que eu não ia nem vingar porque era muito problema, muito probleminha. E esse foi um dos milagres que o médico falou que eu não ia andar. E eu andei com quase 3 anos de idade. E minha mãe contava isso para mim direto, falava direto, sabe? Das bênçãos que o Senhor Deus ele fez na minha vida. Sabe? E eu sou muito grata ao Senhor Deus por tudo que ele fez, por tudo que minha mãe falava que ele fez na minha vida e por tudo que ele ainda faz na minha vida, porque na Bíblia está escrito assim, ó, que ele é o mesmo de ontem e de hoje e será eternamente, que ele não mudou. O nosso Senhor Deus, ele não envelheceu. O nosso Senhor Deus, ele não mudou, gente, não mudou. Ele é o mesmo, continua operando nos dias de hoje. Se fosse assim falar os milagres, as bênçãos que o Senhor já fez na minha vida, sabe, tem dia que eu gosto assim de compartilhar, de falar, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é bom, ele vive e ele reina. E eu tava lembrando, sabe? Eu tava lembrando dessa bênção, sabe? Eu tive uma queda, faz o quê? Uns 2 anos atrás que eu tive essa queda e prejudicou o meu joelho, sabe? Prejudicou o meu joelho. Eu ainda assim não tô assim 100% ainda, sabe? E daí às vezes eu tô andando meio que mancando, meio com dor. Mas daí eu lembro, né, que não era nem para eu andar, né? E hoje eu ando. Então sou grata ao meu Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu quero falar para você? Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas eu conheço um Deus que tem todo o poderio, todo o domínio
em tudo, no vento, no mar, na água, em tudo, e que Ele continua sendo Deus e que Ele pode sim fazer milagre na minha vida e na sua vida. Acredite, acredite. Talvez você fale assim: eu não tenho ninguém por mim, mas se você tem Jesus Cristo, é o suficiente. Com Jesus Cristo é o suficiente, não precisa de mais nada, que você vai vencer esse obstáculo, esse problema em o nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, ó, beijos no coração. Beijos no coração e Jesus te ama. Tchau, tchau, gente.